Olá, tudo bem com você? Vamos conversar um pouquinho mais sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos? Toda semana a gente se encontra para conversar sobre mais um pedacinho desse livro. A gente está no capítulo 3, é um capítulo muito importante, onde ela introduz os leitores, as leitoras, na maioria das vezes, de um termo para Clarissa muito importante para a gente acessar essa mulher selvagem, né? Esse alicerce de uma sabedoria antiga, ancestral, arquetípica, feminina, que é a intuição. Então, para a gente conversar sobre os conteúdos e a sabedoria dos contos, das fábulas que ela traz no resgate desse feminino, a intuição é primordial. É lógico que ela vai trabalhar a intuição de diversas formas no decorrer do livro, mas o capítulo 3 é a grande abertura, é a grande apresentação com o conto russo Vasalisa. Então eu já tenho mais vídeos aqui já apresentando esse conto e aqui a gente vai estar falando de uma das lições. Eu tenho feito vídeos com as lições separadas, lições práticas específicas, psíquicas, para a gente entender vários conteúdos desse conto riquíssimo. E são 9 tarefas. Nós estamos aqui nesse vídeo na 5ª tarefa psíquica para a gente entender. Não se preocupe, é um livro extremamente bem escrito, tão bem escrito que às vezes você se perde em devaneios. Eu ouso dizer que tem algo de mágico nesse livro, mas leia você, depois você me diz. Não é difícil, é profundo, não é denso, é da ordem do mágico mesmo. Eu já tive 8 turmas em clubes de leitura desse livro. Estou lendo novamente nessa edição nova em comemoração de 30 anos. E sempre, sempre é uma viagem. Mas, deixa eu me apresentar. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psicocafé a gente conversa toda semana sobre autoconhecimento, sobre livros, sobre histórias, sobre possibilidade de você ter seu clube de leitura, tudo isso com um bom café, de uma forma leve. É o meu olhar sobre esses conteúdos que eu acho tão importante, que me fizeram tão feliz. 15 anos como organizadora em clubes de leitura e como livroterapeuta, vou trazer mais vídeos a respeito. Mas do que se trata a 5ª tarefa? A 5ª tarefa, em todas as tarefas, ela traz uma breve introdução. Servir o não racional. Porque o que mais acontece dentro da casa de Baba Yaga, essa grande bruxa maravilhosa, são coisas inexplicáveis. Então, esse é o não racional e talvez seja essa a grande dificuldade da maioria das pessoas, é se entregar ao não racional, ao que não há explicação, porque é uma sabedoria passada de forma oral. Aqui a gente lê a história de Vasalisa, mas Vasalisa é um conto russo que é contado numa época onde não existiam livros, entende? Então é essa reunião de contos e de histórias que ela coloca nesse livro, porque ela é uma doutora em cultura, em camadas do ser humano, a Clarissa Píncola Estés. Enfim, ela faz sempre uma pequena introdução. Eu vou ler rapidamente essa pequena introdução. 5ª tarefa, servir o não racional. Nessa parte da história, Vasalisa pediu fogo a Baba Yaga. E a Yaga concorda se Vasalisa fizer em troca alguns serviços domésticos para ela. As tarefas psíquicas desse período de aprendizado são as seguintes: ficar com a deusa Megera. Então, assim, morar, né, dormir, ficar, passar um tempo com Baba Yaga. Alimentar-se as imensas forças selvagens da psique feminina. Então, você entrar em contato com esse não racional,
com a loucura que é esse arquétipo da bruxa, esse feminino, né, quebrado, esse feminino virado do avesso. Quanto que é importante você olhar para o avesso do seu feminino, mesmo que você seja uma menina, né, porque aqui é um simbolismo. Enquanto a gente ficar numa inocência e não perceber que não existe só inocência, a gente precisa ter um outro tipo de olhar, que é a intuição, né, e perceber todas as características do mundo, as boas e as ruins. Chegar a reconhecer o poder dela, da megera, da bruxa, e o seu próprio poder. Quando você olha para uma bruxa, você se depara com a bruxa que você é. E os poderes das purificações interiores, que aqui vem simbolizado com essas tarefas: limpar, escolher, alimentar, criar energia e ideias, lavar as roupas da Yaga, cozinhar para a Yaga, limpar a casa da Yaga, separar os elementos. Então, assim, o que significa essas metáforas? Né? E aí a gente vai começar a fazer aqui um levantamento rápido para a gente entender o que seria isso. Então, por exemplo, lavar alguma coisa é um ritual de purificação atemporal. Né? Então, se imagina no seu dia a dia, né? Porque no fim a gente vai fazendo as coisas para terminar logo, para depois a gente vai fazendo algumas rotinas porque viraram, por conta de patriarcado, de machismo, de história, né, da humanidade, as mulheres foram responsáveis pelos cuidados da casa. Tá tudo bem, né? Mas a questão é, o que significa esses cuidados da casa? E qual é o complemento da energia do masculino em relação a essa casa? Entende? Isso seria uma outra discussão, mas a questão é que numa sobrecarga de tarefas que hoje a mulher moderna tem, a gente vai cuidando da casa para se livrar logo dessas tarefas, porque tem outras coisas que a gente tem que fazer. Inclusive, a mulher não só cuida da casa, como ela vai à caça do dinheiro também, né? E outras obrigações que foram sendo impostas para a mulher. Enfim, isso é uma outra discussão, mas aqui a gente está falando desses rituais de cuidado com a própria casa. E aqui a casa é a tua história, o que você tem feito da sua vida, do seu corpo, do teu processo criativo, do quanto que você ama a tua história ou não ama, né? Você simplesmente passa por cima e só olha para a vida dos outros, só cuida enquanto definha. Enfim, tô meio brava hoje. Enfim, aqui a gente pode pensar em lavar alguma coisa, né, e perceber a água, o sabão, o movimento, essa água suja que sai, que vai pelo ralo, né, e esse pano, essa veste, né, que vai pegando uma outra cor, um outro cheiro, um outro momento, né, de você poder estender isso ao sol, né, e o contato com o sol. Então, e eu penso também no nosso próprio banho, né, no ensaboar o corpo, né, e o quanto que essa água vai lavando embora essas espumas, né, o que está sendo levado embora. Entende? São metáforas, são simbolismos que a gente, em atitudes simples, corriqueiras, você pode brincar de imaginar coisas que estão sendo lavadas dentro de você, indo embora sujeira e coisas que você não quer mais da tua vida, né, da sua casa, da sua morada, do seu corpo, indo embora pelo ralo. É nesse sentido que eu faço o convite, é nesse sentido que ela trata essa quinta tarefa. Varrer. Varrer o ambiente significa não só começar a valorizar a vida não superficial, mas também cuidar da sua organização. Então, o que é que móveis dentro de você, que conteúdos, que raivas, que mágoas dentro de você que você tem que mudar de lugar, arrastar como móveis pesados, velhos, para ver
que tem atrás disso? O que é que dá para varrer? O que é que dá para tirar daí? Né? Varrer embora mesmo. E tem uma parte interessante nessa quinta tarefa que ela faz um levantamento do simbolismo da vassoura, né? Dos desenhos das vassouras, do que elas foram feitas, né? Esse utensílio, né? O quanto tempo que existe vassoura, né? E o quanto que ela está ligada, a vassoura está ligada à bruxa, né? Então é bem interessante. E eu acho bacana da vassoura também, que é você, sabe, você varre embora, né? Você varre embora para fora de casa, você varre para dentro de uma pazinha, né? Você junta, você conduz, né? Com a vassoura você conduz essa sujeirada toda para fora da sua casa, do seu coração, da sua cabeça, da sua vida, né? Então, o que você poderia varrer, o que você poderia arrastar dentro da tua vida, da tua cabeça, do teu coração, e pegar uma boa vassoura e varrer para fora, varrer tudo para dentro de uma pazinha e amarrar dentro de um saco de lixo, né? Cozinhar. Cozinhar significa manter o fogo de novos caminhos, nossa dedicação, nossa arte, nosso trabalho, tudo aquilo que alimenta a nossa alma selvagem de uma forma permanente. Então aqui ela levanta, né, de como o cozimento aqui, o cozer, é algo que, enquanto processo, né, enquanto tempo, o quanto que é importante para manter um cozimento é manter a chama, o fogo, o entusiasmo, a paixão, o amor, entende? E como inclusive, interessante você olhar para o fogo, né? Mesmo que seja a chama do fogão, né? Mas assim, pensando em festas juninas, né? Em lugares frios que a gente acende uma lareira às vezes, né? Ou uma fogueira mesmo, dependendo do lugar que você está, né? Como é fascinante a chama, o fogo, né? Tem uma coisa assim estranha no fogo, como tem no mar, né? Como tem na chuva, né? E como parece que aquilo te puxa, né? A olhar, né? Tem um certo fascínio no fogo. Então, como é importante manter o fascínio e a paixão para você poder manter o processo de algumas coisas. Porque algumas coisas na vida da gente vão passar por um cozimento, entende? Algumas coisas precisam de tempo. Então, como manter a paixão, o entusiasmo, a fé também é uma chama, né? Para manter a paciência do tempo que leva algumas coisas. Entende? Eu entendi assim na minha leitura, né? E separar, né? Tem uma parte interessante de separar uma semente da outra, pegar a semente, colocar para cá, colocar o estrume, colocar para lá, né? Então, o que significa separar? Separar é ter clareza, clareza para o que realmente é importante para esse momento. Que momento? O seu momento. Né? Então, o que e mulher, né? Não sei você, a gente tem uma tendência a abarcar muita coisa para fazer. É lógico que se você é mãe de crianças pequenas, se você é mãe de 2, 3, se você assumiu os cuidados de uma sogra, de uma mãe, eu sei que cada caso é um caso, entende? Mas mesmo com tanta coisa para fazer, o que realmente seria importante você olhar e separar para ter clareza? Porque é num amontoado que o excesso de tarefas traz, é que a gente não tem clareza. É aonde a gente adoece. Entende? Enfim. O que a gente pode pensar numa leitura individual? É, de repente, nessas tarefas corriqueiras, fazer uma viagem interior do que mais que a gente poderia estar lavando, varrendo,
cosendo e separando, entende? Numa leitura individual. E numa leitura em grupo no teu clube de leitura, por exemplo, você pode, antes do encontro, se as pessoas podem trazer algum objeto que precisa ser lavado. Tragam um objeto que precisa ser lavado. Né? E daí, de repente, se você tem a possibilidade de uma pia, de um tanque, né? Como seria, né, a pessoa... Como seria essa pessoa lavar? O que significa para ela? Isso é só como sugestão, que vai depender do local, da liberdade que você tem com a pessoa, com as pessoas, e se alguém vai trazer, mas sempre tem. De qualquer forma, você pode levar alguma coisa para lavar. Olha, lavar no tanque um simples par de chinelos é impressionante. Lendo um livro como esse, o que rende de metáforas. Entende? A própria sola do chinelo, a sujeira da sola do chinelo, não é, ai que nojinho, do que você está querendo dizer? Gente, são metáforas, é percurso, é chão, é história. Mulheres que Correm com Lobos é um livro que te chama a viajar, a sair do racional, é entrar no não racional, entende? E você pode também cozinhar algo simples. E aqui eu fiquei pensando algo simples, muito interessante como metáfora para conversar, é você fazer uma panela de pipoca. Né? Olhar aquela manteiga derreter, colocar o milho, né? Aquele borbulhar, né? Ver as primeiras pipocas, o primeiro milho estourando, né? E de repente olhar para essa pipoca, escolher uma pipoca para contar a história do formato dessa flor, como um milho tão duro se transforma naquela flor linda, gostosa, e o que é simbolicamente, enquanto história, enquanto experiência, comer essa flor linda que passou pelo cozimento, pelo fogo, pela transformação. Entende? Eu achei bem bacana. Bem bacana. E pode fechar, inclusive, com perguntas, né? Eu vou deixar todo esse material na descrição desse vídeo. Você pode copiar todinho, tá? Para usar individualmente, com amigas, no seu clube de leitura. E vou deixar fixado também no primeiro comentário o curso Laços e Livros, onde eu ensino a abrir um clube de leitura do zero, caso você tenha interesse. São 2 perguntas. Que fogo você quer acender em si? E a segunda pergunta: como varrer te conecta ao selvagem? Espero que você tenha gostado. Já curte esse vídeo. Se inscreve aqui no canal, que tem muito café e história pra gente conversar. Beijo.